E estamos de volta com o vídeo explicando títulos em inglês. E no vídeo de hoje a gente vai ver todos os Brawlers míticos, lendários e ultra lendários. Só antes eu quero fazer uma retificação aqui do vídeo anterior. Primeiro, que o título do Poco, que é Goes Loco, na verdade também é uma fala dele. Poco Goes Loco! Isso aí foram alguns inscritos que me falaram. Parece que o Obey or Pay do Larry Laurie também é uma fala, mas eu ainda não achei. E sobre a Piper, que em português é só na cuca, o pessoal me lembrou de um negócio muito importante, cara. A Piper é uma confeiteira. Então, cuca, que é um doce brasileiro aqui, que é extremamente comum aqui no sul, é algo que a Piper faria. Então, só na cuca tem esse duplo sentido, de ser só na cabeça, né, que é o headshot, e só na cuca de ser um doce que uma confeiteira faz. E, cara, eu não sei como é que eu não me liguei nisso, sendo que eu moro no Rio Grande do Sul, e aqui uma das coisas mais populares que tem no nosso café é a cuca, né? Então, aí, uma desculpa ao pessoal da Supercell que pensou nesse trocadilho genial aí, e eu que fui burro e não percebi. E agora sim, bora pro vídeo. Então, jovens, já vamos começar aqui pelo Mortis, porque o vídeo anterior ficou extremamente longo de editar e eu não quero que esse aqui fique também. E o título do Mortis é Bringer of Doom, que é uma das frases mais icônicas do Mortis. Mortis, Bringer of Doom! Que significa Arauto da Destruição, aquele que anuncia a destruição, algo desse tipo. Então, não foge do padrão aí de ser só uma frase do Brawler. Agora, a Tara, ela não tem falas, né? Então não seria uma frase dela. E o dela é Future Demise, que significa morte futura, ou a sua morte futura. E até tem uma música com esse nome, mas eu não acho que seja referência a isso. Eu acho que é mais porque a Tara, ela tem esse ar meio sombrio dela, e ela também lê cartas de tarô, né? E isso é algo que se fala em leituras de tarô. Agora a gente passa para o Eugênio, e o do Eugênio é blá 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 blá, que é uma frase dele. E esse aqui eu achei muito bom, e ainda bem que eles não traduziram no português, ficou muito bom, cara. Agora vamos pra Max, que é Too Fast, que significa muito rápido, então é autoexplicativo, né? Ela é uma velocista. Não sei se tem alguma referência clara a isso, mas é um título claro pra Max. Daí tem o Mr. P, que é The Biggest Bird, e esse aqui tem um meme claro que faz referência. É um meme que surgiu no TikTok, de um áudio que viralizou, e era um cara falando I am the biggest bird. I'm the biggest bird, I'm the biggest bird. E aí isso virou sinônimo de alguém com um ego inflado, alguém que se acha superior, sabe? Então, como o Mr. P, ele é uma ave, né? Ele é um pinguim, e ele também tem esse ar superior de ele ser o patrão e tal, trata mal os funcionários e tudo mais, é muito rígido, né? Então é um título que se encaixou bem pra ele. Agora, o em português, que é da maior envergadura, meu Deus do céu, né? Vamos pro Sprout agora, que é With Love, e isso significa com amor, e é muito usado no final de cartas e essas coisas assim, mas eu não entendi muito bem por que o Sprout tem esse título. De repente, porque ele é uma incubadora, né? Ele é uma incubadora com aquela sementinha ali, e é meio que como se ele fosse a mãe daquela semente, será? Não sei. Ele tá cuidando dela com amor, não sei, cara. Agora, o do Byron é uma frase dele, que é Will end you. I will end you! E significa eu vou acabar com você. E olhando as frases do Byron ali, ele tem essa personalidade meio sombria ali, meio vilanesca, sabe? Só que mesmo assim, eu acho que o título dele podia ser outra coisa, cara. Que lembraria mais ele, né? Daí temos o Squeak, e o título dele é Squish, e Squish significa algo mole, macio, gelatinoso, assim, né? Bem a consistência do Squeak. E é o nome daqueles bichinhos de apertar, sabe aquele negócio pra desestressar, que é um bichinho molengo, assim, que tu aperta? Aquilo lá se chama Squish. Fora que é parecido com o som das frases do Squeak, né? Então eu acho que são essas aí as referências pro título dele. Daí a gente vai pro Lu, que é Brain Freeze, e essa daqui é uma frase dele. Brain Freeze! Que significa cérebro congelado. E é o nome daquela sensação quando tu toma um sorvete muito rápido, e aí dá aquele gelo aqui na testa, sabe? Aquela dor no cérebro, assim. Então eles chamam de Brain Freeze. Então ele fala isso e faz sentido, né? Ele é um vendedor de sorvete. Daí temos o Ruffs aqui. E o do Ruffs ficou Top Dog, que significa tipo o cachorro principal, cão número 1, coisas desse tipo. E é uma expressão usada pra denominar uma pessoa que tá no comando, sabe? Que tem o cargo mais alto. Tipo um chefão, um manda-chuva. Isso daí faz sentido com o Ruffs porque ele tem esse jeito aqui do exército e tal, né? Ele é um capitão da nave ali. Quer dizer, o coronel da nave, né? Agora vamos pro Buzz, que é Stay Hydrated. E isso significa se mantenha hidratado. E assim como no Brasil é comum tu dizer assim, bebam água ou coisas desse tipo, em inglês é comum tu falar essa expressão aqui pro mesmo significado, né? Pra pessoa beber água. E é claro, bebe bastante água e use o código SKI na loja.
E aí é usado tanto como meme quanto pra falar sério, assim, né? Beba água. E aí, como o Buzz é um salva-vidas, ali eles deram esse título pra ele. Daí temos o Fang, que é One Kickman, que significa o homem de um chute só. E provavelmente é uma referência ao One Punch Man, que é o homem de um soco só, né? Só que eu acho que o Fang tá longe de chegar no nível do Saitama, né? Agora vamos pra Eve, que é Mommy. Isso aqui significa mamãe. E ela fala isso em várias frases dela, né? Ela mesmo se chama de mamãe. Kids, follow mommy. E aqui é uma clara referência a ela ser ali, o poder dela é colocar ovo e sair vários filhotinhos, né? Então faz sentido com ela. Vamos pra Janet, que é Big Sis, que vem de Big Sister, né? Então irmã mais velha, irmã zona, sabe? Coisas assim. E acredito que faz referência a ela ser a irmã mais velha da Bonnie. Acho que não tem outra coisa pra ser isso aqui. Achei meio ruim, porque daí, tipo, a identidade dela é ser irmã mais velha, sabe? Não, ela é cantora, cara. A principal característica dela não é ser irmã mais velha, é ser uma cantora. Mas se tiver outro significado aí. Daí temos o Otis, que é muted, que significa mutado. E daí isso aqui pode significar tanto ele que não fala, né? Ele só faz uns sons ali de água. Ou que o super dele silencia as pessoas, né? Então o Otis é por causa disso. Daí temos o Buster, que é Absolute Cinema. E esse aqui é um meme extremamente conhecido, né? Mas eu acho que é interessante ele dizer a origem dele. E tudo começou em 2019, quando o Martin Scorsese, um diretor famoso, deu uma entrevista falando que filmes de super-heróis are not cinema. E daí pegaram essa foto dele aí e criaram o meme Absolute Cinema, pra se referir tanto ironicamente, né? Começou como uma ironia, mas hoje em dia é usado pra tudo mesmo. Quando o negócio é Absolute Cinema, usam essa frase. Mas quando o negócio é muito tosco, também usam essa frase. Então meio que começou ali pra alfinetar esse diretor aí que tava falando mal de filmes de super-herói. Agora vamos pro Grey. E o Grey é shh, que é um som que a gente faz pra dizer pra pessoa calar a boca, pra ela não falar, né? E é muito usado em cinemas, né, também. Então, como o Grey, ele trabalha num teatro, num cinema ali em Brawleywood, e ele é um mímico que não fala, então o filme dele é um filme mudo, faz sentido ali ser o shh. Mas vamos agora pro RT, cara. E o RT é o Watching You, que é uma frase dele. I am watching you. E como o trabalho dele é vigiar ali o Star Park, Watching You significa observando você, sabe? Então faz sentido com ele e também é uma frase muito usada em filmes ali, coisas de suspense, sabe? Quando a pessoa tá sendo observada e tudo mais. Então acho que faz sentido com o RT. Daí a gente vai pra Willow, e o da Willow é Control Freak, que significa maníaca por controle, e essa é uma expressão usada por pessoas com necessidade psicológica de controlar tudo, sabe? Aquelas pessoas controladoras numa relação, tanto de amizade quanto em relações amorosas, sabe? É as pessoas que sempre tentam controlar tudo, controlar a vida do outro. E eu acho que faz sentido com a Willow, né? Porque se ela tivesse num relacionamento, eu acho que ela seria assim. E o super dela literalmente controla a cabeça da pessoa ali e a pessoa faz o que ela quer. Então eu acho que foi esse aí o trocadilho. Daí a gente vai pro Doug, que é chill, bro. E essa daqui é uma frase dele. Stay chill, bro. E significa relaxa, cara, fica tranquilo. É uma gíria muito usada por esse pessoal que aí tem uma vibe mais na paz, sabe? Tipo de surfista e coisa assim. Que é a vibe do Doug, né? Essa vibe praiana, despreocupada aí. Então faz sentido com ele, né? Além de ser a frase dele. Depois a gente tem o Chuck, que é Can't Stop, Won't Stop. E isso significa não consigo parar, não vou parar. E como ele é um maquinista de trem ali, então, né, faz essa referência aí. Talvez possa fazer essa referência a ele ter, né, acabado com a vida do Gus, porque tem essa teoria aí de que foi ele que atropelou o Gus ali nos trilhos do trem, mas é uma expressão muito usada pra falar de resiliência, pra pessoa não desistir, sabe? Esse papo aí de coach, né? Então tem muita música que fala disso, é uma expressão bem comum. Daí a gente tem a Charlie, e o da Charlie é Main Attraction, que significa atração principal, né? E ela é a atração principal do Circo Bizarro. Então tá aí, né, a referência. Daí a gente tem o Mico, e cara, daí o do Mico é outro exemplo, cara. Aí depois os caras pegam e chegam nos comentários e dizem que eu tô puxando o saco dos americanos. Pelo amor de Deus, cara. Olha só, o título do Mico e a maioria do título dos Brawlers, eles são trocadilhos, referências, memes do inglês, da cultura inglesa. Então, cara, os caras se esforçaram pra pensar em alguma coisa. A maioria dos títulos brasileiros são só frases traduzidas ou coisas sem sentido, assim, que não é nem trocadilho. Os poucos títulos que são um trocadilho, tipo do Trunk, que é As Árvores Somos Nozes. Pô, cara, ficou muito bom. Agora, que nem eu falei no início do vídeo, da Piper, o negócio da Cuca lá.
muito bom. Só que a maioria não é assim, entendeu? Então não adianta a gente pegar e ficar puxando o saco do Brasil porque a gente é brasileiro, sendo que os títulos estão claramente muito piores do que os títulos em inglês. E a maioria das pessoas concorda com isso, entendeu? Então não é puxar o saco, é só falar a verdade, cara, a minha opinião. Então aqui, ó, o do Mico, going bananas. Isso aqui é uma frase dele, ele fala isso. I'm going bananas! E essa é uma gíria extremamente comum no inglês, que significa ficando maluco. Entendeu? A pessoa fala isso, quer dizer que ela tá ficando maluca. Ou outra pessoa fala isso dela, quer dizer que a pessoa tá endoidando, sabe? E é usada quando a pessoa perde o controle, fica pirado, ou até quando ela tá muito animada. Então faz muito sentido com o Mico, porque ele é um macaco, né? E macaco gosta de banana, e é uma expressão já conhecida. Aí chega no Brasil, os caras me traduzem pra banana, minha fruta favorita, alguma coisa assim. Pelo amor, cara, aí não tem como... Nem o patriotismo brasileiro salva, entendeu? Então a gente não tem que pegar e passar pano porque a gente é brasileiro. Ah, pelo amor. Agora vamos lá, a Melody. Melodian, que é como ela chama os fãs dela, né? E ela tem frases falando isso. Então é a frase mais icônica dela. Melodians, 달떡한데! E daí então é autoexplicativo, né? É como ela chama os fãs dela. Agora, o da Lily é right behind you, que significa bem atrás de você. E além de fazer muito sentido com a Lily, porque ela joga a super e vai pra trás da pessoa, né? É uma expressão muito usada, principalmente em jogos de tiro. A pessoa fala isso aí porque ou ela tá dando cobertura ou ela vai matar o cara, né? Então, agora vamos pro Clancy. E o do Clancy é no mercy, que significa sem piedade, sem misericórdia. E é muito usada em filmes, jogos, coisas assim. Então, essa personalidade mafiosa aí do Clancy faz referência a isso, né? Daí agora tem o Mo, que é say cheese. E, cara, esse aqui é outro exemplo, entendeu? Outro exemplo muito bom de um trocadilho maravilhoso. Quando a gente vai tirar uma foto, a pessoa não fala assim pra gente, o brasileiro. Não fala assim, ó, fala X, diga X. Pra gente falar X e sorrir. Então, nos Estados Unidos também tem isso, né? Então, é say cheese, que é diga queijo. Porque queijo é cheese. Então, como o Mo é um rato e ratos gostam de queijo, né? Tem essa expressão aqui. Cara, é um trocadilho, entendeu? Não que eu concorde que isso seja um título bom. Porque eu ainda volto naquele ponto de que 90% dos títulos não presta pra te botar no teu perfil, pra fazer parte da tua identidade no perfil, ou pra te fazer algum trocadilho com o teu perfil, entendeu? Mas como a maioria dos títulos é assim, a gente tem que aceitar, né? Só que eu gostaria que os títulos fossem mais bem pensados pra ser algo que tu colocasse no teu perfil ali, entendeu? Pra gostar de botar no teu perfil. Então aqui, ó, o da Juju. O dela é Devil in Disguise, que significa diabo disfarçado. E essa é uma expressão muito usada pra falar de uma pessoa que tem uma cara de inocente, mas é perversa, maligna, sabe? E também tem uma música do Elvis, se eu não me engano, com esse título, talvez faça alguma referência. E também como a Juju, ela mexe com essas coisas mais sombrias, né? Então faz referência a tudo isso. O Oli é Pro Skater, e esse aqui faz uma referência clara àquele videogame Tony Hawk's, que era de skate, né? Então aí quem tem a minha idade... com certeza jogou isso no Play 2, tá? Que era o Tony Hawk's Pro Skater. E aí essa franquia é bem famosa, eu acho que continua sendo feita até hoje, não sei, cara, porque eu não jogo esse tipo de jogo hoje em dia. Mas com certeza faz referência a essa franquia de jogos aí, Pro Skater, que significa um skatista profissional, né? Então faz sentido com o Oli. Agora temos a Lume, que é hot and cold, significa quente e frio, e essa é uma expressão muito usada para falar de algo que é entre dois extremos, que é ou 8 ou 80, coisas opostas, assim, sabe? Então é uma pessoa que tem uma personalidade que às vezes ela fala A, daqui a pouco ela tá falando B, esse tipo de coisa, tipo uma pessoa indecisa, sabe? E até tem uma música da Katy Perry com esse título, que ficou bem famosa, então pode ser que faça alguma referência, porque fala justamente disso, de uma pessoa que tem essa dupla personalidade, né? E a Lume, ela controla tanto o fogo quanto o gelo, né? É por isso que tem esse título. Vamos ao Finks, que é Cat Lover, então é o mesmo caso da Pearl, né, que é Cookie Lover. O Finks é Cat Lover porque ele é um amante de gatos, ele gosta de gatos, cara. Não, esse título eu acredito que vai ser muito usado porque tem muita gente que é Cat Lover, né? Só que, não sei, cara, não sei. Poderia ter outra coisa do Finks, né, com relação ao tempo e tal. O Jae-Young é Employee of the Month, que significa funcionário do mês. Então isso daí faz referência a ele ser ali trabalhador, né, e ser todo alegre. Ele faz o trabalho dele muito bem, e aí chega de noite ele vai pra festa e pra farra e coisa assim. Faz referência a ele ser justamente um CLT, né.
que é empregado do mês, assim como é comum aqui no Brasil, também é comum lá. Vamos pra Ali, que é Stalker. Isso daqui significa perseguidor, e é muito utilizado hoje em dia pra quando a pessoa fica nas redes sociais, olhando as fotos de uma outra pessoa, sabe? Só olhando de longe, ou quando a pessoa fica observando, que daí é mais criminoso, né? A pessoa fica na rua observando a pessoa escondida e coisa assim. Então são stalkers. E aí, como a Ali, ela é apaixonada pela Willow, e ela faz isso, daí é um título que cai bem. E como ela é um crocodilo, um jacaré ali, um alligator, né? Então, como ela é isso aí, ela tem esse negócio de ficar só com os olhos pra fora da água, assim, escondida, olhando pra esperar pra dar o bote. Então tem várias referências com esse título aí. Daí a gente tem a Mina, né? E a Mina, cara, Breakdancer. Aí eles nem traduziram pro português. Pô, cara, uma brawler brasileira, os caras não traduziram pro português ou não... Claro, Breakdance não tem uma tradução, né? Mas poderiam ter feito um título abrasileirado pra ela, cara. Pô, pelo amor, né? Breakdancer é a pessoa que dança breakdance, né? Que é essa dança de rua aí que a Mina dança. Na verdade, ela é capoeirista e breakdancer e várias coisas, né? E daí a gente chega aqui no Zig. E o do Zig, cara, é Master of Thunder. E isso daqui faz uma referência à animação dele, que é a música dele, que é extremamente boa, cara. Essa música tá na minha playlist das melhores músicas, cara. E é muito boa, que é a Master of Thunder, né? E isso daqui pode fazer referência a uma música da Metallica, que é Master of Puppets, né? Então pode ser que também faça referência a isso, porque ele tem essa vibe metaleira, assim como o Draco, né? Depois a gente tem a Gigi, que é bailarina, e a Gigi, ela é uma bailarina, né? Isso significa literalmente bailarina, e tem uma frase dela que ela fala, só que ela fala brawlerina, que acho que é de brawl, né? Eu acho, não sei, mas eu acho que é essa frase aí. Prima brawlerina. Daí temos aqui o Globert, e o do Globert é Needs a Friend, que é preciso de um amigo, que também é o nome da animação dele, né? E faz referência a ele ser feio e sofrer bullying, e daí ninguém querer ser amigo dele nunca, e daí finalmente ele encontrou um amigo que é o Mo, né? Então essa é a referência do título dele. E aqui no aplicativo de desenvolvedor, o nome dele ainda é Globert. No original mudaram pra Glowy. Tá, agora tem a Naja, que é a última brawler mítica, e o dela é Snake Charmer, que é encantadora de cobras. Eu acho que traduziram isso aí pro português também, e faz referência à habilidade dela, que é controlar as cobras ali, essas cobras de papel dela, pra envenenar os outros, né? Então ela é uma encantadora de cobras mesmo. E agora vamos começar com os brawlers lendários, cara, aqui pelo Spike. E o título dele é Speechless, que significa sem palavras. E isso aqui é porque o Spike não fala, e ele também deixa as pessoas sem palavras, né? Com as atitudes, com a história dele. Então todo mundo fica sem palavras quando fala com o Spike. E também Speechless ali soa parecido com o Spike, né? Então talvez seja isso. Daí agora a gente tem o Crow. Cara, o Corvo, o título dele é Boss of Bosses, que significa chefe dos chefes. E é um termo muito utilizado para denominar líderes da máfia. É um termo bem parecido com Godfather, que é o poderoso chefão, né? Então, como o Corvo tem esse jeito mafioso dele, essa que é a referência. E traduziram, né, chefe dos chefes em chefão dos chefões, acho que é assim, né? O do Leon, cara, é Now You See Me, que é agora você me vê. E lá nos Estados Unidos, né, na gringa, eles têm uma expressão muito comum que é Now you see me, now you don't. Que é usada por mágicos, alguém que tá fazendo uma brincadeira de esconde-esconde, que daí alguma coisa vai sumir e aparecer, sabe? Ela tá aqui e daqui a pouco ela some. Então é algo usado por crianças também, pra fazer aquela brincadeira assim, sabe? E por mágicos. E como o Leon ele fica invisível, uma brincadeira que é agora você me vê e agora não vê mais, faz sentido com ele, né? E tanto é que o filme Truque de Mestre, no original, se chama Now You See Me. Eu não sabia disso, eu descobri aqui pesquisando pra esse vídeo. E cara, que filme legal aquele Truque de Mestre, né? E daí talvez faça referência a esse filme também. O Sandy é ZZZ, então é ZZZ, que é quando a pessoa tá dormindo porque ele é dorminhoco, né? E o Sandy, ele faz referência ali ao Sandman, que é aquele deus do sono, sabe? Que é o Zé Pestana, que larga areia nos nossos olhos pra gente dormir. Então o Sandy é baseado nisso, então o título faz sentido. A Amber é Is on Fire, que significa está pegando fogo ou em chamas, e é uma expressão muito usada pra quando alguém tá com uma sequência excepcional de acerto, sabe? Começou nos anos 90 na NBA Jam, quando o jogador acertava várias cestas seguidas, o narrador gritava He's on Fire, e aí começou a ser usado mais, então é uma referência a isso, né? Porque o poder dela é de botar fogo em tudo. Agora tem a Meg, que é Heavy Metal. E, cara, esse aqui eu acho nada a ver. Tipo, Heavy Metal é metal pesado, tá? Mas aí é o gênero musical aquele. Só que a Meg, eu não sei se ela tem gosto por Heavy Metal, né?
Mas tipo, tá, faz sentido porque a armadura dela é pesada e é de metal. Mas eu não sei se ela gosta de heavy metal. Poderiam colocar isso na personalidade dela, né? Daí tem o Surge, que é Juice, e essa daqui é uma frase dele. Juicy! E significa literalmente suculento, cheio de suco, e é uma gíria que tem vários significados. Pode ser uma fofoca irresistível, ou se não uma pessoa muito atraente, mas como o Surge tem essa vibe festeiro dele, que tá sempre na farra, e o poder dele literalmente vem de energético, né, do suco, então é uma frase que fala de algo intenso, estimulante, empolgante, cheio de energia, sabe? E a gente parte pro Chester, e o do Chester é Joker. E isso daqui eles consertaram o título dele, o primeiro título dele, né? Porque em português o antigo título dele era Coringa, que é um título que combina muito com ele, né? E o Joker, ele pode ser tanto aquela carta do baralho, Coringa, quanto o Joker do Batman, né? O Coringa, o nome dele em inglês é Joker. E o Chester é a cara do Coringa, cara. É um bobo da corte ali, que é muito parecido com ele. Tanto é que eu já fiz até uma skin pro Chester Coringa. Seria maravilhosa de ter no jogo. Então aqui eles consertaram o que eles tinham feito de errado antes, cara. Daí temos o Cordelius. E o do Cordelius é Spore Warden, que significa guardião dos esporos. E o Warden é um termo muito usado em jogos pra falar de um guardião de alguma coisa, né? Então em RPG é muito mencionado. E inclusive tem um jogo que se chama Tiny Tina's Wonderlands, não sei se tá certo a pronúncia, que é um jogo baseado na franquia Borderlands. E cara, nesse jogo tem uma classe que é literalmente Spore Warden, o nome da classe é o guardião dos esporos, então pode ser referência a isso. Depois temos o Kit, que é Perfect. Então, perfect, sabe que o Kit fala isso. Perfect. E é perfeito em inglês, né? Perfect. Mas é que ele fala com aquele sotaque de gato, né? Como se gatos falassem e tivesse sotaque. Mas se gatos falassem, eles falariam assim. Depois temos o Draco. E o do Draco ficou Master of Metal, que é mestre do metal. E como o Draco é do heavy metal, então tá fazendo referência a isso, né? Também daquela música do Master of Puppets, então talvez venha disso. E também o primeiro título dele era Dungeon Master, né? Então antes era referência a RPG, agora é referência ao rock, então os dois extremos do Draco. Daí a gente vai pro Kenji, que é Chopped, e isso daqui significa picado, fatiado. Então como ele é um samurai, né, que tem uma espada que pica, fatia as vítimas, e também é um sushi man, que pica peixe ali pra fazer sushi, faz referência a isso, né? E inclusive tinha um reality show na gringa que se chamava justamente Chopped, e era de culinária, então é uma referência a isso. Daí a gente vai pro Pierce, que é o último lendário, e o título dele é Bad Cop, que é o tira mal, sabe? Então tem sempre aquela dinâmica em filmes do policial bonzinho e o policial mal. E o Pierce ali naquele evento do Mijão ficou claro que ele é o Bad Cop, né? Que é o policial mal. Então faz referência a isso. E agora a gente chega nos ultra lendários. Começando pela Kaze, que é Like the Wind, que significa como o vento. E como Kaze em japonês significa vento, então é um trocadilho com o nome dela. E também que ela é uma ninja, né? Então ninjas se movem como vento. Então é uma frase comum usada por ninjas, like the wind. E também porque no modo geisha ali ela usa um leque. E leque faz vento também. Então são vários elementos referenciados nesse título. Depois, agora por fim, né, a gente tem o Sirius, cara. E o do Sirius é In the Shadows, que significa nas sombras. E daí faz uma total referência ao poder do Sirius, né, que é invocar as sombras dos outros. E também é uma expressão muito usada para falar de alguém que age escondido, nas sombras, observa sem ser visto, ou trabalha secretamente ali. Então tem música, tem livro com esse nome, mas não acho que seja uma referência clara a alguma coisa, apenas que o poder do Sirius é esse. E assim a gente acaba todos os títulos em inglês e os seus significados. Eu particularmente achei muito melhor os títulos em inglês do que em português, cara. É a minha opinião e eu acho que é a opinião da maioria das pessoas. Porque aqui teve esforço pra ouvir a comunidade e colocar o que eles tinham pedido, porque eu realmente acredito que a comunidade pediu esses títulos. Apesar de ter alguns ali que eu não goste, mas eu acredito que a comunidade pediu esses títulos. Mas o que adianta o Brawl Stars ter colocado? Sugira um título e a língua que você quer que o título seja ali. Daí a gente colocava português, tal título. O que adianta se claramente eles fizeram isso só com a minoria, sabe? Em português a maioria dos títulos é só a tradução das frases dos Brawlers, que não fazem sentido. Porque a pessoa ela não vai associar aquilo ali. Então eu acho que a gente tem que continuar pressionando a Supercell
pra mudarem os títulos em português. E em inglês, se tiver ruim, aí o pessoal da gringa que pressiona, entendeu? Aí não é responsabilidade nossa. Mas sobre o vídeo de hoje era isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Não vou embora sem se inscrever e curtir. Apoiem sempre o Código Nerd na loja e eu vejo vocês na próxima.